A Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Bradesco Esportes FM, começamos mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. Está no ar o Negócio é Esporte. Como sempre, aqui ao meu lado, na apresentação do programa, o também jornalista Alexandre Caralta. Peraí, pai, deixa com a gente. Ih, Sérgio, tem reforço na área. Fala aí, Rodrigo. Pois é, como a gente está no mês da criança, eu e a Luísa vamos levantar a bola para o tema de hoje. Claro, né, Rodrigo? Porque a conversa de hoje vai ser sobre videogame. Para nós crianças, videogame é um sinônimo de diversão. Para o mercado, significa um mapa do tesouro. Sabe quanto essa indústria vai movimentar esse ano no Brasil? Menor ideia. Quase R$1,5 bilhão. Pois é, Luísa, e parte desse sucesso vem do crescimento dos jogos eletrônicos de esporte. Tanto que a Brasil Game Show, maior feira desse tipo na América Latina, aumentou o espaço para jogos como o FIFA e o PES. Muito bem, esse aí é o Rodrigo Caralta, né? E falando em FIFA, né, Rodrigo? A gente conversa então hoje, nesse programa inspirado no Dia das Crianças, com o diretor de marketing da Warner Bros. E da EA Sports, né, Electronic Arts Sports, aqui no Brasil. A Warner Bros. Cuida da distribuição de jogos como NBA Live, UFC e o todo-poderoso FIFA, que detém 65% de participação no mercado nacional de games esportivos. E cuja edição 2015 foi lançada nessa semana, né? Bom, o Clayton fala não só das estratégias que fizeram do FIFA um campeão de audiência, mas também do peso crescente desses jogos no mercado brasileiro e na formação de novos torcedores. Carota, antes da gente bater esse papo com o executivo da Warner Bros. Aqui no Brasil, vamos a um rápido giro com as novidades do marketing esportivo. Mas hoje, a gente passa a bola para esses craques mirins. Luísa, Rodrigo, tem ainda a Carolina, Bernardo e a caçulinha do time, né? A Letícia. Diz aí, Letícia. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. O São Paulo vai fazer um rodízio de marcas na camisa. A diretoria do clube dividiu o espaço em 4 cotas. Cada uma delas custa 9 milhões de reais. No ano passado, o Flamengo fez a mesma coisa, mas desistiu depois de fechar o patrocínio com a Caixa. A Nike segue no topo das marcas esportivas mais valiosas do mundo. Na lista da revista Forbes, ela está avaliada em 19 bilhões de dólares. Já no ranking de clubes, o primeiro lugar mudou de dono. O time de beisebol New York Yankees chegou a 521 milhões de dólares e superou o Real Madrid, avaliado em 484 milhões. Quem deu um presentão de Dia das Crianças foi o Utah Jazz, da NBA. O time de basquete assinou um contrato de um dia com um garoto de apenas 5 anos de idade, que sofre de leucemia. A ação faz parte da campanha Tudo Pode Ser. O mais jovem jogador da Liga Americana entrou em quadra num amistoso do time e marcou 2 pontos. Falando em NBA, o marketing da liga fez outra cesta de 3 pontos. A marca de biscoitos Crocantíssimo dava 2 ingressos para o NBA Global Games a quem acertasse um lance livre. Vejam só, em queda livre. O participante tinha que marcar a cesta numa área de 2 metros de diâmetro, pulando de um bungee jump a 48 metros de altura. Você pode ver o vídeo da campanha Lance em Queda Livre na nossa página de internet www.negocioesporte.com.br. Muito bem, a turminha mostrou que está afinada aí com as notícias do marketing esportivo. Tivemos aí a Letícia, o Rodrigo, a Carol e fechando o bloco a Luísa. E a gente parte então para o nosso bate-papo dessa semana falando sobre o mundo dos videogames. Experiente nesse mercado, no mercado de videogames, Clayton Oliveira já ultrapassa a marca de 10 anos na Warner Bros. O diretor de marketing também é responsável pela distribuição física e digital da EA Sports, ou Electronic Arts Sports, e é gerente de vendas da empresa na América do Sul. Clayton, é um prazer ter você aqui com a gente em mais uma edição de O Negócio é Esporte. O prazer foi todo meu.
Muito bem, Cleiton, a gente não tem como deixar de começar esse papo, né, falando do FIFA, que é um fenômeno aí de vendas no mundo, é o videogame mais vendido no Brasil, né? E eu começo justamente perguntando isso, né? Até que ponto o mercado brasileiro, ou por que o mercado brasileiro se mostra tão receptivo ao videogame em particular de esporte, e em especial ao FIFA, né? A gente sabe que em outros mercados ele vende bem, mas não vende tanto quanto no Brasil. Essa é uma pergunta bastante interessante, Carol. O videogame, eu costumo dizer aqui com os colegas da indústria que ele também é uma paixão nacional, é um objeto de desejo entre a garotada, e não só a garotada. Acredito que o público de videogame ele vai além dos 30 anos também hoje em dia. Mas é um fenômeno apaixonante, e especificamente aqui no Brasil a gente tem um fenômeno diferente de outros países do mundo. Aqui os jogos de esporte, especificamente os jogos de futebol, são os que mais vendem. A franquia FIFA é a mais vendida do Brasil já há pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, diferente do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde os jogos de tiro, os jogos de ação fazem mais sucesso. Cleiton, e você vê alguma relação do consumidor brasileiro com o rendimento do nosso futebol, Cleiton? Eu vejo bastante, sim. Eu acho que assim, a paixão pelo futebol, ela extrapola os gramados. Eu tive a oportunidade de visitar já diversos países, e sempre que eu vou em algum país diferente que eu não conheço muito da cultura, eu tento entender um pouco como que é a relação futebol, como é essa paixão. E nos países que eu tive a oportunidade de ir, eu vejo que alguns deles a paixão é muito grande, mas aqui no Brasil é diferente. Ela é uma paixão mais envolvente, e que as pessoas levam isso para fora das 4 linhas, ou para fora da tela da televisão. E no nosso caso acaba refletindo no videogame. Não é incomum você conversar com pessoas que têm um aparelho de videogame em casa e que jogam única e exclusivamente FIFA, por exemplo, ou um jogo de futebol. Isso é bastante normal aqui no Brasil e talvez não tão comum em outros países. Assim, você diria, quer dizer, o nosso futebol, a gente acabou de sair de uma Copa do Mundo frustrante, né? Você percebeu algum tipo de redução na procura? Teve algum impacto negativo? Ou até pelo contrário, né? De certa forma, o consumidor brasileiro tem aí nesse videogame de esporte, de futebol, como o FIFA, né? Que agora lançou a edição 2015, uma perspectiva de até compensar algumas decepções no mundo real? Eu acho que compensa. Eu acho que, na verdade, a Copa do Mundo foi um pouco decepcionante, e aí eu conheço bastante gente, a gente estuda um pouquinho sobre isso e acaba vendo que as pessoas, deixa eu tirar revanche aqui. Primeira coisa que ele vai fazer é pegar um Brasil e Alemanha e fazer o Brasil ganhar no videogame. Isso é bastante comum. A Electronic Arts desenvolveu uma pesquisa há algum tempo atrás, e inclusive no Rio de Janeiro, e tem um vídeo muito bacana sobre isso. Pega um garoto de uma comunidade, e ele faz um depoimento bastante interessante. Sempre que eu vejo o meu Mengão perdendo ou ganhando, eu tento repetir o mesmo jogo no videogame. Então, se ele perdeu, eu vou lá e ganho o jogo, ou se ele ganhou, eu vou lá e tento ganhar no mesmo placar, ou fazer um placar mais elástico ainda no videogame. Então, ele acaba estendendo essa experiência e trazendo um pouco para a realidade aquilo que ele viu na televisão ou acompanhando no estádio. Cleiton, como eu disse, o FIFA acabou de lançar a edição 2015, né? Queria que você resumisse aí o que muda em relação à versão anterior. Parece estar mais interativa. Isso foi um pedido dos consumidores, ou é uma tendência de mercado? São jogos reproduzirem melhor mesmo a realidade? Mas até que ponto, o que ingrediente novo, né, vem aí de uma sugestão de consumidor? Essa é bem legal sua pergunta, Carol, porque a Electronic Arts, quando desenvolve um jogo como FIFA, ela procura não mudar nada no jogo que não foi uma solicitação dos fãs. A comunidade de jogos de futebol, a comunidade de FIFA, ela é uma comunidade muito engajada e ela é participativa. Então ela municia muito os desenvolvedores com sugestões de melhoria, com alterações que possam melhorar a jogabilidade. E esse ano não foi diferente. Então
os desenvolvedores escutaram bastante os fãs e eles acabaram mexendo bastante naquilo que, numa mecânica que era muito importante no jogo, que é a mecânica do goleiro, por exemplo. Então o goleiro hoje ele é muito mais ativo, ele não simplesmente vai para um lado e para o outro de acordo com a primeira trajetória da bola. Se a bola faz aquela curva para entrar num outro canto, o goleiro tem um certo tempo de reação e vai buscar a bola como se fosse num jogo real. Ele está mais ativo e mais, assim, dificultando um pouco mais a vida do atacante. Isso é uma mudança importante no jogo. Acho que sempre trabalhado também a mecânica, a física da bola, né? Ela fica bem mais parecida com o que é na vida real. Quando a gente fala do kick dela, ou quando a gente fala de uma curva que ela faz no jogo, ou da velocidade que ela vai em direção ao gol. E, além disso, o visual. Esse ano o visual está muito melhor. As marcas no gramado, a sujeira que fica na roupa do jogador durante o jogo na vida real também está representada dentro do jogo. Muitas vezes o resultado, quando você vê isso aí no jogo, é impressionante como ele fica melhor. Além disso, acho que o jogador ele tem o humor dele afetado. Se ele recebe muito falta, ele fica um pouco mais irritado durante o jogo, ele pode revidar aquela falta e acabar sendo expulso. Então, são mais de 400, 500 pequenas mudanças que foram feitas no jogo esse ano para se adaptar à necessidade do consumidor, do jogador de FIFA. Muito bem, eu lembro que a gente conversa esta semana aqui no Negócio Esporte com o diretor de marketing da Warner Bros. EA Sports, Cleiton Oliveira. Já que estamos aqui no especial Dia das Crianças, né? A conversa gira sobre o mercado dos videogames esportivos e, mais em particular, o FIFA, que lançou recentemente a versão 2015. Cleiton, você falou sobre as mudanças, né, dos videogames, né? Mas tem uma em particular aí que a gente não pode deixar de falar, que é a ausência dos times brasileiros, né? Por questões de licenciamento, essa nova edição do FIFA vem depois de muito tempo sem o nosso Campeonato Brasileiro, sem os clubes brasileiros. Eu queria que você explicasse para o ouvinte um pouquinho, né? E também para a criançada, o que é que impediu que o jogo contasse com os times brasileiros, né? E até que ponto isso pode influenciar na venda do FIFA 15? Nós gostaríamos muito de continuar com os times brasileiros no FIFA. Basicamente, a gente está fazendo uma adequação ao entendimento que a gente tem das regras para ter os jogadores e o nosso entendimento diz que a gente precisa ter um pouco mais de tempo para voltar com os times. Nesse momento que a gente precisa ter que os jogadores autorizem o uso dos seus nomes um por um dentro do jogo, e isso toma um pouco mais de tempo para ser feito. Então a gente não conseguiu ter isso no tempo suficiente para que o jogo ficasse pronto, mas a Electronic Arts está trabalhando muito para que a gente tente ter o mais rapidamente possível todos os clubes de volta. E na maneira como existe o jogo hoje, você ter jogadores com nomes genéricos dentro não faz muito sentido como é construído o jogo FIFA, a jogabilidade online e tudo isso. E por isso foi a decisão de também ter a ausência dos clubes dentro do jogo. Mas sem dúvida nenhuma é uma coisa que a gente sente a falta. A gente, como eu falei, gostaria muito de contar com isso e vamos trabalhar para que a gente tenha logo. Por um outro lado, eu como fã sinto falta do meu clube dentro do jogo. Por um outro lado, o jogo em si, ele sem falta modéstia, é o melhor jogo de futebol do mercado no Brasil hoje. E todas as outras importantes ligas no mundo, como a Liga Espanhola, a Liga Italiana, a Alemã, a Inglesa, eles estão no jogo. E onde que a maioria das pessoas acabam escolhendo os times que são bastante competitivos também das demais ligas para jogar. Então, o jogador de FIFA ele gosta muito de jogar com o Barcelona, com o Real Madrid, com os times ingleses. Eu sei muito bem disso, que eu tenho exemplo em casa, né? Tenho 2 exemplos em casa. E aí eu queria puxar um pouquinho o papo para o efeito, né, que esses videogames exercem, né, na formação de novos fãs, de novos torcedores e tal. A gente sabe que o futebol brasileiro, não só pela Copa do Mundo, né, aquela derrota épica lá para a Alemanha, pela frustração, mas pelo que a gente observa, não vive, né, das melhores fases, né? Se você somar isso, né, a ausência dos times brasileiros, né, num videogame mais consumido de futebol no mercado, né,
Eu diria que a chance de você formar torcedores de Real Madrid, Barcelona, Chelsea, etc., torna-se ainda maior, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse efeito que o videogame tem na formação do novo torcedor, né, do novo fã, e como é que os clubes do mundo já entenderam isso e já abraçaram essa ideia. É uma pergunta bastante interessante, Carol. Eu acho que assim, eu acho que é uma via de duas mãos. Eu acho que o videogame ele forma, mas ele também reflete. E não falando só apenas de FIFA, eu acho que mas em todos os videogames relacionados ao esporte, né? Falando mais um pouco do marketing esportivo dentro do videogame. Mas eu acredito muito que um jogo de videogame ou algum jogo interativo que usa os times, ele também é um reflexo daquilo que as pessoas veem na mídia em geral, não só na televisão, na internet. Então, se as pessoas estão mais engajadas a acompanhar o Barcelona, naturalmente, quando ela for pegar um jogo, ela vai querer jogar com o Barcelona também, porque é o reflexo daquilo que ela tem no dia a dia. Os colegas na escola, os amigos na faculdade, os amigos na rua, o pessoal da pelada no fim de semana, eles vão falar mais de um determinado time, ou do Real Madrid. Na hora que você for se divertir, ou na hora que você for pesquisar um pouco mais disso da internet, você vai acabar automaticamente indo atrás daquele time. Por outro lado, você também tem a pessoa que é mais engajada no videogame, que gosta muito de jogar com o Barcelona, por exemplo, que tem o Neymar, tem o Messi. Ele vai formar uma opinião muito forte sobre esse time, porque é o time que ele consegue mais vitórias dentro do jogo, porque tem os principais jogadores do mundo. Agora existe um equilíbrio bastante grande, então o Barcelona não é o melhor time dentro do jogo. Você tem o Real Madrid, que tem uma pontuação muito similar, Chelsea, que também é muito forte. Então você jogando com os times que possuem os melhores jogadores, você acaba tendo mais chances de ganhar. E assim mesmo na vida real. Tirando algumas zebras, esses times eles estão sempre na ponta em seus campeonatos. Né? Uma coisa puxa a outra, né, Cleiton? Lembrando que hoje a gente está conversando aí nesse programa especial, né, do Dia das Crianças, né? A gente está conversando com o Cleiton Oliveira, diretor de marketing da Warner Bros., né? Que é responsável pela distribuição da EA Sports. Cleiton, me corrija aí se eu estiver errado, né? O modelo de negócios desses videogames se sustenta não só na venda do produto, né, mas na ativação das marcas no próprio videogame, né? O game também funciona aí como um showroom de marcas, né? É isso. E aí como é que vocês negociam, né, com as marcas? Como é que elas entram aí nesse modelo de negócio? Esse é um trabalho mais feito pelos estúdios fora do Brasil. A gente não tem muito envolvimento nessa negociação. Mas certamente existe um trabalho, porque o videogame ele reflete um estádio como ele é na vida real. Então, o estúdio ele trabalha isso com os anunciantes, como se fosse um trabalho normalmente feito aí pelas empresas que gerenciam mídia. Mas é interessante, né? Assim, a gente realmente tem hoje a percepção, quando você está assistindo um videogame, você acaba vendo a própria propaganda da própria Electronic Arts, né? Aparece ali nas plaquinhas, e é uma sinergia que existe muito. Infelizmente a gente não tem muito o acesso a como isso é feito aqui no Brasil pelos estúdios lá fora. Bem, então só para esclarecer para o ouvinte, quem faz isso é a Warner do Canadá, né? Não é isso? Mas não tem aí uma articulação com o mercado local, ou essa articulação é feita lá no Canadá mesmo? Essa articulação, em algumas vezes ela pode ser feita pelo mercado local. Então aqui a gente pode levantar uma oportunidade, já aconteceu no passado, oportunidades que foram feitas, mas, e aí você passa essa oportunidade para o estúdio, em que ele consolida todas as solicitações, né? E aí você trabalha com questão de espaço disponível para veiculação, esse tipo de coisa, mas a decisão sempre é feita pelo estúdio fora do Brasil. Muito bem, Cleiton, ainda em relação a essa parte de exposição de marca e tal, na sua avaliação, você que é um executivo de marketing, né, da Warner Bros., o que é mais interessante, né, na tua avaliação em termos de negócios, né? Ter as marcas ali reconhecidas internacionalmente, né, times licenciados, estrelas globais e tal, no videogame, ou expor as marcas numa vitrine tão consumida, né, como um videogame aí como o FIFA? Eu acho que o valor de ter as marcas dentro de um videogame é muito alto. Eu acho que assim, o
o público que joga videogame, ele é um público que ele é muito engajado naquilo que faz. Eu também costumo dizer de uma maneira, como brincadeira, que nós não temos consumidores, nós temos fãs. E pessoalmente eu também sou um deles, né? Então eu gosto de alguns videogames e eu acabo me tornando fã daquela marca. Então, lança um videogame, eu preciso comprar esse videogame porque eu gosto da história desse videogame, do 1, do 2, do 3, mesmo que eu não consiga jogar agora, eu tenho isso. Então eu acho que quando você tem um fã olhando para o seu produto, ele olha com uma maneira diferente daquilo que um simples consumidor. Isso é um valor que, no meu ponto de vista como marketing, ele é bastante alto, mesmo que você não se reflita num valor negociável alto, mas ele é uma percepção de marca diferenciada. Isso sem contar que é um consumo relativamente intenso e demorado, né, Cleiton? Por exemplo, numa partida de futebol, você acompanha ali aproximadamente por umas 2 horas, às vezes o consumidor, né, de videogame, de futebol, passa até um dia inteiro na frente da tela. Aliás, vocês têm alguma pesquisa, algum levantamento, Cleiton, sobre o comportamento do consumo, pelo menos do tempo médio, em que um jogador fica utilizando ali, jogando no FIFA? No FIFA não tenho. Geralmente, assim, isso depende muito de jogo a jogo e de região por região, né? E também, inclusive, da época do ano. Na época de escola, as pessoas gastam menos tempo no videogame, se dedicam mais à escola. Durante as férias, as pessoas se dedicam mais um pouco ao videogame, porque tem um pouco mais de tempo livre. Em média, a gente considera uma pessoa como um jogador de videogame que gosta, que é engajado no videogame, quando ele joga pelo menos mais do que 1 hora por semana. Eu acho que esse já entra como uma pessoa que joga bastante videogame. Eu tenho alguns exemplos em casa também. Tenho 2 garotas, uma tem 7 anos e ela adora jogar FIFA. E eu não consigo jogar menos do que meia hora de FIFA com ela toda vez, porque aí ela ganha de mim, eu tento ganhar, ela só tem 7, mas eu não consigo, e aí o tempo vai passando, ela tem que controlar bastante o horário dela. Eu sei muito bem como é que é isso. E acaba servindo também como laboratório, né? Exatamente. E o mais legal no meu caso é que quando vão os amiguinhos da escola, a minha filha ganha dos meninos e ela fica toda orgulhosa. E os garotos ficam muito tristes com isso. Não, mas acontece, né? Filha de peixe, é isso aí. E lembrando que estamos conversando essa semana no Negócio é Esporte com o Cleiton Oliveira, diretor de marketing da Warner Bros. Com a divisão EA Sports. Eu passo a bola agora para a criançada que está aqui comigo. É com vocês, hein, garotada? Não sai daí. O Negócio é Esporte volta... Já! Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Oi, estamos de volta aqui na Bradesco Esportes FM. Esse é o Negócio Esporte. Antes da gente voltar à entrevista com meu pai e o tio Sérgio, vamos a um rápido giro com as novidades do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. A Trevisan Escola de Negócios oferece, em São Paulo, nos dias 27 e 28 de outubro, um curso sobre técnicas de negociação. O programa busca desenvolver habilidades de comunicação, questões de relacionamento, além de outras noções básicas de negociação. O documentário Democracia em Preto e Branco, de Pedro Asberg, vai ganhar o cinema. O filme conta a história da lendária democracia corintiana em meio à campanha das diretas nos anos 80. Asberg escalou personagens que participaram das investidas democráticas, como Rita Lee, Serginho Grossman e o ex-jogador Sócrates, um dos idealizadores da democracia corintiana, morto em 2011. A data da estreia do filme na telona é nos dias 18 e 19 de outubro. Rola nessa semana, na Universidade de São Paulo, o 4º Seminário de Estudos Olímpicos. O encontro marcado para quarta e sexta-feira reúne uma série de debates e pesquisas sobre Olimpíadas. O Corinthians abraça a luta contra o racismo na Timão Run.
marcada para 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A prova vai reunir 5.000 torcedores em torno do estádio Itaquerão, em São Paulo. A iniciativa foi batizada de Corrida da Consciência Alvinegra. Muito bem, estamos de volta aqui no Negócio Esporte, hoje conversando com o Cleiton Oliveira, que é diretor de marketing da Warner Bros., que é responsável pela distribuição da EA Sports. Estamos batendo um papo aqui sobre videogame, principalmente videogame esportivo, né? Aqui o FIFA 2015 acabou de ser lançado, foi lançado aí recentemente, que é um dos principais, se não o principal jogo aí do gênero, pelo menos o mais consumido no mercado brasileiro. Cleiton, a gente fala aqui, volta e meia no programa, toca num ponto que é a internacionalização das marcas, né? A gente sabe, por exemplo, falando especificamente do futebol, né? Os clubes, os principais clubes no mundo, né, estão buscando ampliar as fronteiras, né, para fora daqueles mercados tradicionais. E os próprios clubes brasileiros, né, eles também tentam, né, pelo menos aqueles supostamente com uma gestão supostamente profissional também tentam, né, aqui e ali essa internacionalização. E aí eu te pergunto, o videogame já é um caminho consolidado para isso? Os gestores, você percebe que os gestores, né, de marcas esportivas, não só de clubes, no mundo já percebem o videogame como um caminho importante para internacionalizar a marca, sobretudo na formação de novos fãs, como você falou? Eu não tenho dúvidas disso, acho que sim, e principalmente porque o videogame ele tem um alcance global. Seja através do meio físico, das mídias físicas, ou através da venda virtual dele. Então ele acaba indo para muitos continentes, e para todos os continentes praticamente, e para muitos países. E eu acho que é bem interessante ter que as pessoas de todas as partes do mundo acabem tendo a oportunidade de jogar com times de ligas diferentes. Eu não tenho a menor dúvida de que a Liga Brasileira, quando deve ser uma das procuradas, quando os gamers de outros países querem testar, querem jogar com times diferentes. O Brasil, no futebol real, ele é, sem dúvida nenhuma, a principal potência e a referência para todo mundo, e não poderia ser diferente no videogame. Aí, né, a gente tem que só estabelecer uma certa diferença que há entre a percepção de valor do campeonato nacional, do campeonato brasileiro, né, lá fora, pelo menos até onde a gente sabe, e o valor ainda percebido pelo Brasil como potência no futebol, né, pelos 5 títulos conquistados e pelos talentos aí revelados, né, já há algum tempo a gente não tem aí uma grande safra, né, sem nenhum demérito aos nossos principais jogadores, né, mas por isso o Brasil ainda é percebido como uma potência lá fora. Mas em termos de liga, de campeonato, você não acha que essa fica muito a dever em relação à forma como outras grandes ligas, outros grandes campeonatos nacionais é percebida pelo torcedor, inclusive esse torcedor, essa informação, o consumidor de videogame? Eu entendo a sua pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que o nosso futebol, sem dúvida nenhuma, como muitos outros aspectos aqui no Brasil, tem muito a melhorar. E, no meu ponto de vista, a profissionalização é o principal caminho, talvez, se não o melhor caminho, para que essa melhoria chegue aos gramados, né? Eu acho que falta um pouco ainda, em termos gerais. É impossível generalizar, porque a gente já tem clubes trabalhando de uma maneira bem melhor, mas eu acho que hoje o que falta um pouco é o respeito ao consumidor de futebol, ou melhor, ao telespectador, né? A pessoa que tem a paixão pelo futebol. Talvez a impressão que eu tenho como torcedor é que eu sou o último a ser pensado quando se toma uma decisão com relação ao futebol no Brasil. Ninguém pensa muito ainda no torcedor. Mas, por outro lado, eu acho que, eu não sei, pelo ponto de vista de marketing, eu não sei se é dessa maneira ainda que os outros países veem o Brasil, não sei se todos seguem tão de perto assim o futebol brasileiro. O que eu imagino é que se eu estivesse jogando um videogame fora do Brasil, certamente eu imaginaria que os clubes brasileiros devem ter excelentes jogadores, devem ser muito fortes,
porque nós somos um celeiro de craque, né? Acho que eu desconheço até hoje um lugar que o Brasil, passando por um momento ruim ou não, desenvolva tão bons talentos. Apesar que, assim, lendo um pouquinho ultimamente, acompanhando mais um pouco, a percepção geral é que existe um risco de que esses talentos não sejam desenvolvidos se a gente não conseguir que o futebol seja mais sério e mais profissional, né? Mas é um risco que tem dessa imagem, mas eu não consigo associar ao mundo de videogame ainda. Infelizmente, no mundo real, eu acho que precisa de melhoria. Mas tanto... Já tá bom. Desculpa, Cleiton, mas assim, só para pegar essa deixa aí do craque, do talento, né? Tanto no mundo real quanto no videogame, né? O ídolo, o craque, né? É fundamental para conquistar, né? Corações e mentes, né? Queria que você falasse aí um pouquinho sobre a importância, né? do videogame ter também um garoto, ou garotos propaganda. Eu acho que é difícil desconectar, né? Mas eu acho que como em qualquer profissão, o talento é o que faz as pessoas se engajarem. Então, eu vejo que a formação de um talento, e esse talento, ele fazer parte do mundo das pessoas, é o que faz as pessoas torcerem cada vez mais, né? Mais recentemente a gente viu aparecer o Neymar no futebol, e o Neymar se tornou um ídolo, e com certeza ele deve ter contribuído muito para que mais pessoas acabassem torcendo pelo Santos, que foi o time que ele ficou por mais tempo aqui. E, na minha opinião, ele é um cara sensacional dentro dos gramados. Apesar de não ser santista, eu sou muito fã do Neymar, e ele mostrou na Copa do Mundo o valor dele. Apesar do Brasil ter sido classificado, para mim ele mostrou um valor inigualável. E, por exemplo, como ter um jogador desse como garoto propaganda do videogame, ele traz também todo esse valor para a marca. Aqui no Brasil, mundialmente, a gente tem como garoto propaganda de FIFA o Messi, que ele não tem a menor dúvida que ele agrega muito valor à marca do videogame e à maneira como as pessoas também percebem FIFA. É o melhor do mundo, dentro, ou estampando a capa do principal jogo de videogame do mundo. É uma combinação bastante satisfatória pelo ponto de vista de marketing. Uma curiosidade, Cleiton, ainda falando desses embaixadores de marca. Teve algum jogador, ou tem algum jogador que vocês gostariam de incluir no FIFA, mas que vocês não puderam, talvez porque despontaram muito rápido, então por questões contratuais, ou algum outro problema nesse tipo, Cleiton? A gente já teve alguns casos. Eu não posso citar alguns nomes por questões de contrato, mas a gente, mesmo no ano passado, a gente ficou bem próximo de fechar com alguns jogadores, mas por também questões de contrato com outros clubes não deu certo de ter o jogador na capa. Mas isso é um pouco frustrante, porque você começa a negociar olhando pelo ponto de vista comercial, pelo ponto de vista de marketing. De repente você começa a se envolver como fã também. Não vejo a hora de ter esse cara na capa do jogo, vai ficar muito bacana, eu gosto muito dele, e quando não dá certo vem um pouco daquela decepção. Mas é bastante frequente essa decepção em não ter uma pessoa, tentar ter e por questões contratuais não conseguir. Mas a gente tem o Messi na capa do jogo, que sem dúvida nenhuma faz um papel muito bem feito aí, estampando a capa do FIFA. A gente aqui sabe que quanto maior a estrela, quanto maior é o craque fora dos gramados, na área da publicidade também, é ainda mais difícil administrar esses vários patrocinadores, investidores, ou essas cláusulas que vêm junto no pacote do jogador, né? Ele, na verdade, não é mais um jogador, né? É uma empresa. Você está falando de uma empresa, porque você tem todos os assessores, os empresários, que, no meu ponto de vista, também, corretamente, não deixam ele perder tempo com isso, porque o cara tem que ficar focado no jogo, em ser um bom jogador de futebol. Mas você lida quando vai atrás de um contrato como esse, você está lidando com uma empresa, apesar de ser um jogador. Falando de craque, Cleiton, eu tenho aqui do meu lado um craque do videogame. Na realidade, o especialista é ele, né? Por questões também contratuais, sou eu que tenho que conversar com você, senão seria ele. Que é o Bernardo, né? Bernardo, quantos anos você tem, Bernardo? 8. O que você está fazendo exatamente agora? Jogando videogame. Pois é, esse é o craque aí. E o Bernardo quer fazer uma pergunta para você, Cleiton. Provavelmente será a pergunta mais difícil. Vamos lá. Fala aí, Bernardo. Cleiton, quais são os macetes do FIFA 15? Ô Bernardo, tudo bem? Eu vou te falar,
falar que com essa idade você já deve ser um craque mesmo aí no videogame. Eu ainda não conheço todos os macetes. A data oficial de lançamento aqui no Brasil é hoje, né? Mas eu já joguei um pouquinho com a minha filha, que tem 7 anos, e ela também é craque. Eu vou te falar que ela que deveria te dar as melhores dicas do que eu. Mas o que eu tenho percebido para os jogadores que não são ainda aqueles craques, mas eu venho percebendo no FIFA 15 que o grande segredo é você usar bastante o triângulo aí na hora de passar a bola. Não segurar muita bola, porque a defesa está agressiva, os caras estão tomando muita bola, está difícil de fazer gol. O goleiro está esperto, então acho que o toque de bola, no meu ponto de vista, é o que vai fazer aí a gente fazer mais gols e ganhar os jogos. O triângulo, para mim, tem ajudado bastante. Muito bem, Bernardo. Depois desse macete aí, cara, vai ganhar de todo mundo, né? Não é isso? Irado! E eu lembro que nesse programa inspirado no Dia das Crianças, a gente conversa com o diretor de marketing da Warner Bros. EA Sports no Brasil, o Cleiton Oliveira. Falando ainda, Cleiton, sobre desenvolvimento de produto, a gente sabe que o consumo de informação e entretenimento nas plataformas móveis, né, cresce de forma exponencial. Vocês vão mirar também os tablets e celulares? A gente mira bastante em termos de conteúdo também, como em termos de comunicação. Hoje o nosso negócio de entretenimento, nosso negócio de videogame, a gente já dirige praticamente 60% ou 70% do investimento em mídia para as plataformas digitais. O nosso público é um público que ele se informa muito na plataforma digital, além das plataformas tradicionais, mas ele é um cara conectado nas plataformas digitais. Isso faz com que a gente acabe desenvolvendo bastante tipo de comunicação nessas plataformas. Além disso, as desenvolvedoras de videogame, a Warner Bros. Vem trabalhando muito para disponibilizar os jogos para o maior número de plataformas possíveis. Então, hoje é comum a gente encontrar um jogo, e a mesma franquia desse jogo que está numa plataforma tradicional de videogame, mas também nos tablets, nos telefones celulares, nos smartphones, e assim como também para plataformas de internet para serem jogadas no PC. Cleiton, você acredita que se esse consumo de videogame espelhar, pelo menos o consumo do entretenimento, da informação, você acha que daqui a algum tempo, pelo menos daqui a uns 2, 3 ou 5 anos, esse consumo de videogame no tablet e no celular pode ser maior ou vai ser maior do que nos consoles, nas chamadas plataformas tradicionais? Eu tenho algumas dúvidas com relação a isso. Alguns setores do mercado dizem que sim, vai ser maior, outros dizem que não. Eu sou da opinião em que o consumo vai ser dividido. Na verdade, o que acontece hoje é você, com a chegada de novas plataformas, você teve mais pessoas jogando videogame. Então, o mercado cresceu bastante. O que eu acredito muito é na conveniência. Então, cada um dos consumidores, ou cada um dos fãs, ou cada um dos gamers, como a gente chama, ele vai consumir ou vai jogar o seu jogo preferido de acordo com a conveniência que a plataforma vai proporcionar. Então, um jogo um pouco mais imersivo, que você precisa de um pouco mais de concentração, que tem uma história envolvente, ou que você tem que ter uma dedicação, talvez ele continue tendo o mesmo desempenho hoje no modelo atual, em que você precisa de um console, uma televisão, um tempo dedicado, que você se diverte mais dessa maneira. Existem jogos mais casuais, que você joga num tablet ou num smartphone na fila do banco, ou vai viajar, não quer levar toda a parafernália, leva alguma coisa mais simples para você continuar se divertindo com seus jogos preferidos. Então eu acredito que vai existir uma continuidade do prazer em jogar videogame em diversas plataformas e em ocasiões diferentes, não só no sofá de casa como acontece hoje. Isso vai fazer com que o mercado continue forte nos diversos segmentos que hoje existem. Tem alguma previsão de crescimento para esse mercado no Brasil, Cleiton, em especial para o mercado de jogos esportivos? O mercado de videogame esportivo, o mercado em geral deve crescer entre 15% e 20% no Brasil esse ano. Eu acredito que o mercado de jogos esportivos deve crescer um pouco mais, uns 25%. Esse ano a gente teve lançamento de outros jogos, o UFC foi lançado também, então contribui para esse crescimento. A gente tem também chegando Fórmula 1, não é um jogo nosso, mas é um jogo esportivo que vai ser lançado. NBA também vem logo aí, então acho que o mercado em todo, no segmento esportivo, deve crescer mais do que o mercado em geral.
Muito bem, a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, quais são as novidades, as novas modalidades que prometem aquecer ainda mais o mercado, esse mercado de jogos esportivos que cresce a cada ano no Brasil. Mas como eu e Carolta já estamos falando muito por aqui, tá na hora de devolver a palavra para a criançada. É com vocês, garotada. Pausa para pipoca. O Negócio é Esporte volta... Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. De volta na Bradesco Esportes FM. O Negócio é Esporte. Já voltamos? Nossa, foi rápido, Carol. Com essa bagunça toda não tá fácil controlar as ferinhas aqui no estúdio, não. E eu lembro que você pode ouvir esse programa novamente, toda essa bagunça aqui com as crianças, nesse dia especial do Dia das Crianças, pode ouvir novamente acessando a nossa página na internet. O nosso endereço é o www.onegocioesporte.com.br. Você pode também seguir o nosso perfil no Twitter. O nosso endereço é o @onegocioesporte. @onegocioesporte e pode ainda curtir a nossa fanpage no Facebook. Bom, de volta aqui no Negócio Esporte, pela Bradesco Esportes FM, conversando hoje com o Cleiton Oliveira, que é diretor de marketing da Warner Bros., responsável pela EA Sports no Brasil. Estamos falando aqui sobre o peso crescente, né, do mercado de videogames aí na indústria do esporte. E vice-versa, né? O peso crescente do esporte na indústria do videogame. Mas antes de retomar o papo com o Cleiton, né, que estava girando muito sobre aí o FIFA, que é o videogame de esporte, de futebol mais consumido no Brasil e cuja versão 2015 foi lançada recentemente, né? Queria saber aqui como é que você acabou aí nesse segmento de videogame, né? Você disse que está há 10 anos na Warner, né? Você era um jogador quanto mais de videogame? Comecei a jogar videogame na época do Atari e, aliás, um pouquinho antes, eu não gosto de falar muito isso, né? Mas eu jogava antes jogo, filtro, algumas coisas um pouco mais antigas. Mas sempre fui um apaixonado por tecnologia, por informática, essas coisas. E isso me deixa sempre com um desejo de trabalhar mais ligado às questões de tecnologia e entretenimento. Você tem saudade de que videogame? Eu acho que eu gostava muito de jogar o Atari mesmo, mas eu jogava bastante Nintendo 64 também. Acho que tinha um jogo que era o meu preferido, que acho que talvez de 90% das pessoas que jogavam esse videogame, que era o 007. Esse talvez seja o mais que eu tenho mais saudade. Eu sempre joguei muito Mario também, acho que eu sempre joguei de tudo um pouco. Naquela época, ou até relativamente há pouco tempo atrás, não existia assim tantos videogames de esporte, pelo menos tantas opções tão interativas, né? Com tanta sofisticação como a gente tem hoje. Eu queria entrar aí um pouquinho nessa linha. A gente falou até agora muito sobre futebol, é claro, né? Porque é o segmento, o esporte mais consumido no Brasil, mas a gente sabe que está chegando aí ou estão chegando novas modalidades, né, no mercado de videogame fora do futebol. Por exemplo, o UFC. Qual é a expectativa de vocês para esse tipo de videogame? Seu comentário foi bem interessante, né? Assim, eu falei de alguns jogos que eu gostava bastante e o jogo de futebol em si mesmo eu comecei a jogar mais depois do FIFA 12, que eu acho que teve uma mudança bem legal nesse período e acabei ficando mais jogador de jogo de futebol, mas eu gostava muito de jogar também de Fórmula 1, esse era um dos meus preferidos. Com relação ao UFC... Mas Fórmula 1 tá chegando aí também, né? Tá chegando também. Ele eu adoro o jogo de corrida, de simulação, e Fórmula 1 é talvez um dos meus preferidos, sem dúvida nenhuma. E o UFC, acho que a gente está com uma expectativa boa, a gente começou a vender o UFC esse ano, o esporte do UFC já é um esporte muito... já bastante acompanhado aqui no Brasil, talvez um dos principais em número de fãs já aqui, e o videogame também evoluiu muito com relação a isso e em comparação aos jogos anteriores. Bastante na mecânica de jogo,
trazendo mais golpes, trazendo uma fidelidade aos golpes aplicados na vida real também para o videogame, assim como na parte gráfica. Então a semelhança dos videogames e dos personagens, na verdade que são os próprios lutadores reais, né, com aquilo que a gente vê no dia a dia, é muito grande. E isso traz um envolvimento das pessoas. Com certeza os fãs de luta do UFC também são fãs do jogo por similaridade que existe hoje. Muito bem, né, Cleiton, a gente lembra que na edição passada do Negócio Esporte, conversamos aqui com o diretor da NBA Brasil, né, que nos contou aí alguns planos, né, sobre o investimento crescente no mercado brasileiro, né, trazendo inclusive a campanha aí do NBA Global Games, né. Vocês têm alguma percepção, né, de crescimento de vendas, né, do game, né, da NBA Live aqui no Brasil, por conta também, aí pegando carona nessa projeção crescente da marca no mercado brasileiro? Sim, a gente está bastante ansioso para ter o próximo jogo da NBA. Independente de como é o basquete hoje aqui no Brasil, o NBA é uma liga muito respeitada e muito assistida pelos fãs de basquete por aqui. A gente acompanha bastante essa tendência e a expectativa é bem alta com relação aos próximos jogos e a gente espera fazer que eles façam sucesso aqui no público brasileiro. A gente sabe, Cleiton, que não basta você oferecer, né, um game que está articulado ali com uma liga que gera uma audiência grande ou com times que geram também uma audiência grande. É importante que o jogo propriamente dito, né, seja um jogo gostoso, né, de se jogar. Na sua opinião, e aí é uma opinião pessoal, tá? Você, fora o futebol, tá? Que outra modalidade você acha que talvez ofereça assim, mais prazer ao consumidor, mais interatividade, ele possa mergulhar mais ali naquele game? Existem dois pontos de vista. Um no ponto de vista do fã. Existe o gamer, que ele é muito fã de um esporte e ele compra um jogo de esporte simplesmente porque é do esporte que ele é muito fã. Então ele quer estender a experiência dele que ele tem no dia a dia de esporte, no esporte preferido. E existe também a pessoa que compra um jogo de videogame de esporte porque o jogo, como você mencionou, ele é bastante curto. Ele tem uma aderência, ele é prazeroso, né? É uma diversão. Então, dentro desse aspecto, eu acho que, no meu ponto de vista, o que tem mais ligação aqui com o brasileiro são os jogos de corrida. Aqui no Brasil, os jogos de corrida eles têm uma participação maior entre todos os videogames que são vendidos do que existe nos Estados Unidos, por exemplo. Então, eu não tenho os números mais acurados desse ano, mas no ano passado os jogos de corrida chegavam a representar de 6 a 10% das vendas aqui no Brasil, enquanto nos Estados Unidos ele não passava de 5% de todas as vendas de videogame. E isso mostra também um pouco que o brasileiro gosta de carro, mesmo que seja virtual. E que, de certa forma, independe, né, da performance na Fórmula 1, que a gente já há algum tempo não tem, né, um piloto disputando o título. Né? E mesmo assim, pelo que você está falando, o consumo de videogame ligado ao automobilismo se mantém alto, né? Exatamente. Ele tem, além dos jogos de Fórmula 1, outros jogos também de automobilismo. E dentro dos jogos de automobilismo, você tem as subcategorias no mundo de videogames. São os jogos mais que a gente chama arcade, são os jogos mais fáceis de serem jogados, que é pura diversão mesmo. E você tem os simuladores, como um caso de Fórmula 1, um GT, um Gran Turismo e outros, um Forza, que são mais direcionados para simulação. Acho que no caso da Fórmula 1 é um exemplo bom para poder. Há algum tempo a gente não tem um campeão mundial, mas também não me resta dúvida que o Brasil, assim como no futebol, é um celeiro de talentos para pilotos. Logo, logo a gente deve ter novos pilotos despontando e trazendo mais alegrias para nós. E eu acho que o que puxa muito o gamer a jogar um jogo de simulação de corrida é a melhoria que os videogames proporcionaram para a percepção da realidade. Os jogos hoje eles são muito bem feitos, ele tem um grau de semelhança com aquilo que a gente vê na televisão, com aquilo que a gente experimenta
no dia a dia com o carro, muito grande. Detalhes, jogabilidade, os circuitos, é tão impressionante a semelhança que acaba atraindo bastante jogador, porque é muito bom de se jogar e de ver. É um pouco difícil, mas é muito bom. E qual é a sua percepção em relação a esportes, né, modalidades que não são muito praticadas aqui no Brasil, como o Madden, por exemplo, né, de futebol americano, e o hockey, né, a NHL? Você acredita, ou NHL, né? Você acredita que mesmo sem essa familiaridade, né, o brasileiro, como é um grande consumidor de videogame, acaba também se inclinando a consumir esses jogos que, na prática, aqui não são disputados, né, ou não existem aqui no Brasil? Ah, sem dúvida. Principalmente o Madden, o futebol americano. As vendas desse jogo aqui no Brasil, eles crescem ano a ano, e acompanhando um pouco a audiência do jogo na televisão. A gente vê pelos números divulgados na imprensa, né, que a audiência, principalmente para o Super Bowl, a cada ano cresce um patamar significante aqui no Brasil, e isso tem trazido mais consumidores dos videogames, sem dúvida nenhuma. E entra um pouco naquela categoria que você falou, né, um jogo gostoso de se jogar. Para quem entende bem as regras do futebol americano, jogar o videogame do futebol americano também é bastante divertido. Muito bem, Cleiton, voltando a falar do FIFA, né? Desde as últimas edições do game, que é o mais vendido no mercado brasileiro e que lançou recentemente aí a versão 2015, o jogo tem se dedicado à parte online, né? Ou seja, a possibilidade dos praticantes jogarem em tempo real, via internet, com outros jogadores de qualquer parte do mundo, né? Não só desse videogame, mas como outros, né? Essa questão da interatividade, né, dessa parte online, é muito valorizada. E eu queria te perguntar, essa interação online tende a ser mais intensificada, e que novidades o consumidor pode esperar nesse sentido? A parte online dos jogos, ela vem sendo muito explorada, como você mencionou. E nesse caso, ela é muito forte aqui no Brasil, principalmente para os jogos de futebol. Bom, o FIFA, ele tem um modo online que é extremamente competitivo. Existem campeonatos globais, como o FIFA Interactive World Cup, que ele é disputado principalmente online, e que fazem com que as pessoas fiquem extremamente engajadas nisso. A competitividade é tão grande quanto no futebol. As pessoas acabam usando headsets também durante o jogo para se comunicar entre as outras. Você joga com pessoas do mundo inteiro. É engraçado algumas situações, né? O Thiago Leifert é um narrador do FIFA, da franquia FIFA, e ele conta algumas histórias muito engraçadas. Além de narrador, ele é um gamer, ele é um fifeiro, como a gente costuma dizer. Uhum. Ele fala que muitas vezes ele está jogando ali, ele está jogando online, tendo muita dificuldade para ganhar. Ele é muito bom do jogo, e às vezes ele perde, e ele tem certeza que quando ele perde ali, ele está perdendo para um craque de 8 anos, como a gente conhece alguns, ou um craque de 10 anos. Ele fala, putz, eu não posso nem xingar nada, eu não posso nem brigar, né? Tem que ficar quietinho aqui e continuar jogando. Mas é o que traz a emoção para o jogo, é quando você tem a percepção que você está ganhando de uma outra pessoa, de carne e osso do outro lado, e não só da máquina. Isso é muito bom pro senso competitivo dos videogames. E falando em craque de 8 anos, a gente está chegando aqui ao fim do nosso papo, mas deixa eu te fazer aqui uma última pergunta, né? Em especial aí para atender as crianças, né? Eu queria que você contasse, né, em especial para as crianças, quais são os planos, as novidades aí, pelo menos se você puder falar da Warner, né, e da EA Sports, né, para o mercado brasileiro de videogames. A gente tem muitos jogos chegando nesse começo de ano, acho que pro Dia das Crianças, alguns talvez um pouquinho para depois do Dia das Crianças, mais para o Natal, mas a gente, amanhã, a data oficial de hoje, aliás, na quinta-feira, a data oficial do lançamento de FIFA 15 no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, a garotada toda esperando por esse jogo, a narração do Thiago Leifert, os comentários do Caio Ribeiro, sucesso muito grande que tem feito essa dupla dentro do jogo. Além do FIFA, a Warner Brothers, com uma parceria com a Disney aqui no Brasil, lança o Disney Infinity 2, e um jogo totalmente em português também, que agora a principal diferença com relação ao Infinity 1 são os personagens da Marvel, os super-heróis da Marvel que vão fazer parte do jogo dessa vez. Um outro jogo que eu recomendo e é muito bom é a franquia Lego. Então a Warner lança em novembro o jogo Lego Batman 3, Beyond Gotham,
Pela primeira vez, o Lego Batman vai ser dublado também em português brasileiro. Para o público que se destina, é uma ferramenta muito importante a pessoa conhecer um pouco mais da história que está por trás do jogo. E é um jogo bastante carregado de humor, né? A dublagem que a gente fez aqui no Brasil, ela conta com duas pessoas bem famosas do mercado fazendo Batman e Robin, que é o Marcos Veras e o Rafael Infante no papel de Robin e Batman na sequência. E é um pouco diferente daquilo que a gente acostumava fazer em termos de dublagem. É uma mistura de videogame com stand-up. Exatamente, é uma mistura de videogame com stand-up. Esse é um pouco do que a Warner faz nos Estados Unidos, trazer vozes conhecidas para dentro do jogo. A gente achou bem legal essa iniciativa lá e começou a fazer aqui no Brasil também. E ficou bem bacana o trabalho que esses dois atores de ponta fizeram aí para o jogo. Acho que para as crianças esses são os principais lançamentos que a gente tem ainda esse ano. Legal, e essa da dublagem, só de certa forma ilustra, né, a força, o peso crescente do mercado brasileiro aí na indústria de videogame, não só de esporte, né? Mas já que aqui o programa fala de marketing esportivo, a gente está chegando ao fim do nosso papo, mas não sem antes chamar o Apito Final. E no apito final de hoje, né, conversando aqui com Cleiton Oliveira, diretor de marketing da Warner Bros. No Brasil, eu começo perguntando sobre uma jogada de mestre. Para mim, qualquer uma feita pelo Zico. Sou grande fã do Zico e qualquer jogada que ele faz, para mim, é uma jogada de mestre. Você torce pro Flamengo? Não torço pro Flamengo, mas eu tenho o Zico na minha cabeça desde moleque como o melhor jogador do mundo. Muito legal. E uma bola fora, Cleiton? É qualquer tipo de preconceito. Muito bem. Uma zebra? Qualquer 7-1. E pra gente fechar, Cleiton, uma aposta. Eu aposto sempre no futuro. Seja qual for, acho que a gente tem que olhar pra frente. Muito bem. Muito bem. Eu quero agradecer aí a participação, papo com o Cleiton Oliveira, diretor de marketing da Warner Bros. No Brasil, que nos contou aí alguns bastidores e novidades dessa indústria crescente no mundo e aqui no país, e na qual o esporte tem um peso crescente. Cleiton, muito obrigado, um prazer receber você aqui hoje no Negócio Esporte, um grande abraço para você. Grande abraço, Cleiton. Grande abraço, o prazer foi todo meu. Chega, papai! Você e tio Sérgio estão falando já muito. Então agora tá na hora de a gente ouvir a nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E como o programa foi sobre videogame, a gente lembra um comercial de 1997 do console Mega Drive. Quem ligasse primeiro ganhava o jogo FIFA e concorria a passagens para a Copa da França. Vamos ouvir? Grande jogada! Mega Drive com 6 jogos por apenas R$ 199,99. Os 5 mil primeiros que participarem ganham o jogo FIFA 97. E todos concorrem a 5 viagens com acompanhante para o Mundial da França. Aproveite, esta promoção não tem replay. Sega, só para profissionais. Muito bem, nesse caixinha de hoje aí tivemos a participação especialíssima do Bernardo, né? Eu lembro que você pode ver e ouvir as outras peças publicitárias garimpadas aqui pelo programa na nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br. Tá chegando o fim de mais uma edição do Negócio Esporte, especial Dia das Crianças. O programa teve produção e edição do meu irmão, João Mércio Gomes. Eu sou a Anitta Gomes e desejo a todos um feliz Dia das Crianças. Muito bem, a gente está chegando ao final desse programa de hoje, essa bagunça aqui no Negócio Esporte, né? Com a nova geração da comunicação esportiva, quem sabe. E o programa de hoje teve o auxílio luxuoso aqui na apresentação também, com a... Luísa Delamare Carvalho. Rodrigo Caralta. Carolina Delamare Carvalho. Sou Bernardo Caralta. Letícia Caralta. Tchau, galera! Tchau, galera! Até semana que vem! Bom Dia das Crianças para todas as crianças! Tchau! A gente já volta na semana que vem! Tchau! Até a próxima semana! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.